Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Polícia Federal realiza uma operação para investigar as fraudes envolvendo o auxílio emergencial. A ação é feita na cidade de Umuarama, no Paraná. A Operação Checker apura uma organização criminosa acusada de fraudar o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Os policiais federais estão cumprindo 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão no município paranaense de Umuarama. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos teriam usado programas de computador que geram números do cadastro que indicavam titulares aptos a receber o auxílio emergencial. Entre os crimes praticados estão o de falsificação de documentos e saques fraudulentos. Levantamentos iniciais apontam que o prejuízo estimado tanto a cofres públicos como às vítimas donas de CPFs usados esteja na faixa de R$1 milhão. E agora vamos falar sobre coronavírus. Uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos confirmou um vínculo entre a vacina da AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas que receberam o fármaco. Marco Cavaleri, diretor de estratégia de vacinas da EMA, disse que agora é possível afirmar que há um vínculo com a vacina, mas ainda não se sabe o porquê. Ele afirmou que a agência vai se pronunciar oficialmente sobre a conclusão. Há várias semanas foram detectadas suspeitas sobre possíveis efeitos colaterais graves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte da pessoa imunizada. No Reino Unido foram registrados 30 casos e 7 mortes de um total de 18 milhões e 100 mil doses administradas até 24 de março. Como precaução, vários países limitaram a aplicação dessa vacina a algumas faixas etárias. Efeitos colaterais graves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte da pessoa imunizada. No Reino Unido foram registrados 30 casos e 7 mortes de um total de 18 milhões e 100 mil doses administradas até 24 de março. Como precaução, vários países limitaram a aplicação dessa vacina a algumas faixas etárias, como França, Alemanha e Canadá. Para a AstraZeneca, os benefícios da vacina na prevenção da Covid-19 superam os riscos dos efeitos colaterais. O laboratório anglo-sueco afirmou que a segurança do paciente é sua principal prioridade. A primeira-ministra da Nova Zelândia aprovou as viagens à Austrália sem a necessidade de quarentena contra a Covid. Isso cria uma bolha de livre circulação entre os 2 países. Posso confirmar que a viagem sem quarentena entre a Nova Zelândia e a Austrália começará em menos de 2 semanas, a partir do domingo, 18 de abril. Este é um passo importante em nossa resposta à Covid-19 e representa um acordo que acredito não termos visto em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, reabrir com segurança as viagens internacionais para outro país, ao mesmo tempo em que continuamos a buscar uma estratégia de eliminação e o compromisso de manter o vírus longe. A decisão foi adotada mais de um ano depois de a Nova Zelândia fechar as fronteiras para enfrentar a pandemia. Há 6 meses, o governo da Austrália permitiu que os neozelandeses visitem certos estados australianos sem a necessidade de passar por uma quarentena. O primeiro-ministro australiano comemorou a decisão. Isso significará empregos, pessoas reunidas e muitas oportunidades quando essas relações normais forem restauradas entre a Austrália e a Nova Zelândia. Agradeço muito o acordo que o governo neozelandês alcançou. Nós os recebemos de volta, assim como os kiwis darão as boas-vindas aos australianos. A premier neozelandesa celebrou os resultados de seu país com apenas 26 mortes provocadas pela Covid-19 em uma população de 5 milhões de habitantes. A Austrália registrou menos de 1.000 óbitos em uma população de 25 milhões. E olha só, o primeiro-ministro australiano falou em kiwi.
É uma ave símbolo da Nova Zelândia e também uma forma de se referir aos neozelandeses. E mudando de assunto, o presidente de Israel designou Benjamin Netanyahu como responsável por formar o próximo governo. Apesar de enfrentar acusações criminais, o premier vai ter a missão de tirar o país da crise política. As eleições legislativas de 23 de março não permitiram a definição de um vencedor claro para tirar o país da longa crise política. Sei da posição defendida por muitos que eu não deveria dar o papel ao candidato que enfrenta acusações criminais. Mas, de acordo com a lei e a decisão das cortes, o primeiro-ministro pode continuar no cargo até quando enfrenta acusações. Na segunda-feira, 52 deputados do Knesset, o parlamento israelense, recomendaram solicitar a Netanyahu a formação do próximo governo. O Likud do premier conquistou 30 das 120 cadeiras e recebeu o apoio dos partidos ultra-ortodoxos e da extrema-direita. O primeiro chefe de governo da história do país a enfrentar processos judiciais durante o mandato, Netanyahu é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 casos. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin assinou a lei que permite que ele dispute 2 novos mandatos de 6 anos ao final do atual, que acaba em 2024. Publicada no Diário Oficial do Governo Russo, a legislação foi aprovada pelo parlamento em março, após um referendo constitucional organizado em 2020. Após chegar ao poder no ano 2000, Putin sempre se recusou a falar sobre sucessão e eliminou toda a competição política real em 2 décadas, restringindo a oposição e a mídia independente. Ele deveria, em teoria, encerrar sua carreira ao final de 2024, já que a lei russa não permite que um presidente exerça mais de 2 mandatos consecutivos. Mas, de acordo com a nova legislação, a restrição não se aplica aos que ocupavam o cargo de chefe de Estado antes da entrada em vigor das alterações à Constituição. A reforma ocorre em um momento em que, de acordo com pesquisas, Putin tem uma popularidade de mais de 60%, apesar da pandemia, economia desacelerada e reformas sociais impopulares em 2018. Esta não é a primeira vez que o presidente atinge o limite de 2 mandatos. Em 2008, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro e deixou o Kremlin para Dmitry Medvedev, mas voltou à presidência em 2012, quando foi eleito novamente. A pandemia de Covid-19 mudou os hábitos de bilhões de pessoas em todo o mundo e, com o isolamento imposto em diversos países, várias famílias procuraram um amigo de 4 patas. Em Berlim, na Alemanha, um abrigo chegou a registrar um recorde de 500 adoções em um único final de semana. É uma tendência mundial. A pandemia de Covid-19 aumentou os pedidos de adoção de animais de estimação em muitos países. A família de Marcos Salomão queria um cachorro há anos. E a pandemia foi o incentivo necessário para levar uma amiga para casa. Foi uma decisão espontânea e nem conhecíamos a Ushi. Só sabíamos o que nos falavam sobre ela, que era boa para a família, para crianças. Todas essas coisas são importantes para nós. Por meses, os alemães foram privados de restaurantes, clubes esportivos e até recentemente de algumas lojas. Mas mesmo com a pandemia, eles podem passear com os pets para onde quiserem, sem restrições. Uma pandemia é obviamente um momento em que ficamos muito em casa, confinados. Isso significa que trabalho em home office. As crianças também ficam muito em casa. Por isso, é um bom momento para acostumar um cachorro com a família. Às vezes, o cão faz o que você pede e às vezes não. De acordo com o abrigo Thierry, a demanda é muito alta e as organizações de proteção animal praticamente não têm mais animais. Isso fez o comércio ilegal crescer. Marte de 1 ano e meio foi importado ilegalmente da Romênia e trancado em um porão antes de chegar ao abrigo, onde recebeu tratamento para diversos problemas de saúde e dificuldades de equilíbrio. Esse é um dos cachorros que normalmente são devolvidos. Tem cores lindas, muitas vezes aquelas cores modernas que as pessoas gostam de postar no Instagram, mas depois percebem que têm necessidades especiais, que precisam ser examinados por um veterinário muito mais do que apenas uma vacinação. E as pessoas ficam sobrecarregadas. Annette Rost, gerente de um abrigo de animais em Berlim,
afirma que com o fim do lockdown é provável que o número de animais devolvidos seja muito alto. Mas este não parece ser o caso de Marcos e da família Salomão, que já se acostumaram com a Uchi roubando comida de latas de lixo, latindo enquanto conversam e pulando na mesa na hora do almoço. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima tarde para você.